Pessoal, bom dia. É, Obrigado pela presença de todos. É um prazer falar com vocês. É agora pela primeira vez como Rivolis. Ó, minha primeira palestra como Rivolis. Com certeza. Muito sucesso. Antes de mais nada, informar da fusão finalmente concluída, né? E hoje somos Rivolis, com as marcas Rivolis e Nandanjen by Rivolis, para atender o mercado, fruto de uma fusão de gigantes aí, né? De acionistas gigantes focados em evoluir o mercado. Aqui uma breve história da empresa até o dia de hoje, né? As fusões que ocorreram e a última e agora, em 2023, com a Jane, né? Com a Jane International, formando a Rivolis, o gigante do mercado, do tamanho que a gente realmente precisa para atender esse mercado sucroenergético que tantas oportunidades tem, né? A empresa, como uma empresa de soluções completas e amplo portfólio de produto, se já éramos nas duas empresas mais completas em termos de portfólio, hoje a engenharia tem em suas mãos produtos para cada aplicação com a especificidade que precisa, né? Então ela vai desde filtros, drippers, até o sensoriamento por satélites, através do Manner, soluções onde nenhuma outra empresa tem, né? Falando um pouquinho sobre o mercado de cana-de-açúcar, aproveitando as informações do professor Durval Dourado, né, no evento de 10 anos do GIFC, nós estamos falando aí entre cana irrigada e cana fertirrigada, praticamente 44% do total da área irrigada no Brasil. Ou seja, não podemos desconsiderar esse mercado de maneira alguma, por mais que ele, em sua maioria, não contemple irrigação plena, contemple mais irrigação de salvamento, irrigação suplementar. Mas essa irrigação plena também está crescendo bastante. E é um nicho de mercado que a gente tem atuado bastante, como Nandanjen, e ampliando, principalmente nas regiões onde a Nandanjen não era tão forte, com a Rivolis fortalece bastante, sendo bem complementar essa solução, né? Irrigação plena, sim. E aspersão. Falando um pouquinho sobre o histórico, e trazendo a história da Nandanjen para a irrigação em cana, que eu acho que vale a pena, principalmente o pessoal conhecer. Nós começamos há 14 anos com o projeto Cana Pé de Água, que a gente via que o que estava sendo feito não era legal, porque o pessoal da irrigação tentava entrar na irrigação em cana, sem conhecer o cultivo como um todo. Então esse projeto Cana Pé de Água foi uma iniciativa pré-competitiva, onde juntou Nandanjen, Tigre, Irriga Brasil, Raesa e Tigre e Valley. Isso. As 5 fizeram uma série de estudos mostrando como que a irrigação poderia entrar no dia a dia da usina. E esse projeto trouxe vários desdobramentos que favorecem hoje a irrigação de cana estar no patamar que está. Um deles foi a criação do grupo GIFC, que estava no projeto Cana Pé de Água, que precisava de uma perenização e que esse grupo tivesse autonomia total, como tem hoje, e é um grupo que anda sozinho e traz bastante resultados aí para irrigação de cana no Brasil. Falando um pouco de soluções Rivolis aí para o mercado sucroenergético e saindo um pouco naquela estrutura onde o que a gente fornece é sistema de irrigação por gotejamento. Não é. Nós temos um portfólio bem amplo. Então, quando você chega na usina hoje, você pode oferecer sistemas completos, como o sistema de SDI, sistema de gotejamento móvel para pegamento de MPB, sistema de aspersão fixa. Na parte de bombeamento, nós temos um projeto junto com a Ebara, das carretas para captação e com diesel, estrutura totalmente feita e customizada para nós. Então, nós podemos oferecer isso no mercado. Bombeamento para fertilizantes, já homologamos essas bombas nos principais grupos sucroenergéticos.
Na parte de solução de filtragem, eu vou falar um pouco sobre um filtro exclusivo nosso, na parte de filtragem de água residuária, que é algo totalmente inovador. Parte de válvulas, ventosas, inclusive para adutora, ventosas de inox, temos na linha completa também automação, e com ponto fundamental, que nós temos suporte para dar para a usina. Esses dias teve que regular umas válvulas de alívio, válvula partida de bomba. O Arim foi lá, regulou tudo, deixou tudo 100% no campo, sem necessidade de tirar a válvula, cliente satisfeito e fidelizado, né? Medição de vazão através dos hidrômetros, carretéis enroladores. Hoje, com a fusão, dentro da Rivoli, nós temos um fabricante conceituadíssimo mundial, que é a Briggs, uma tecnologia inglesa que está ampliando o mercado e que está chegando os primeiros carretéis para a gente agora, no meio do mês. Carretel totalmente adequado para irrigação com vinhaça, já com todo preparado, 160, 400, bruto, maior que tem no mercado. Nós temos aqui produção nossa, tá? Também as barras irrigadoras, também produção da Briggs. Então é um portfólio bastante interessante. Tubos de polietileno e tubos de PVC, incluindo nos tubos de polietileno, o polietileno verde, que é feito com a própria cana. Aí o pessoal da agrícola vai falar assim, isso daí de sustentabilidade vamos produzir, né? Só que na hora que o polietileno verde da agrícola sai no relatório de sustentabilidade do principal grupo do Brasil hoje de produção de cana, aí a agrícola gosta de falar, trabalho meu, é polietileno sustentável. Na hora que ele sai no relatório de sustentabilidade e tem saído em todos os grandes grupos, isso favorece muito. Isso. Principalmente por causa do RenovaBio. Olha o tanto que a gente fixa de carbono em uma operação só, né? Serviços de assistência técnica, desde a parte de elaboração desses planos diretores, apoiando os consultores, até na parte de teste de bulbo, planejamento de fertirrigação, isso daí tudo a gente está para apoiar, trabalhar junto com o pessoal da usina, junto com os consultores, capacitação e treinamento, a parte de elaboração dos projetos de plantio. Inclusive o Eberson vai fazer uma palestrinha só sobre isso. Esse tem sido o grande diferencial nosso no mercado com relação aos concorrentes. Otimização de plantio, otimização de colheita e otimização principalmente do projeto hidráulico, né? Serviço de monitoramento, RootSense, Mana e outras soluções. Serviço de topografia direto, pessoal. Chega a planta altimétrica, que é intrabalhável. Posso falar essa palavra, né? Mas tudo cheio de ruído, curva de nível cortando curva de nível. Um absurdo, impossível de trabalhar. A gente dá na mão do Eberson lá, ele trata ela, vira uma planta perfeita e sem problemas, né? Então isso daí é um outro ponto. A parte de terceirização, a gente logicamente sempre prefere fazer a gestão e não o refaturamento. A parte de outros produtos que só para mostrar o nível tecnológico da empresa dos lançamentos. Por que irrigar cana? Para produzir mais. E o que acontece quando eu produzo mais? Eu reduzo drasticamente os custos dessa produção, né? Então, eu reduzo o custo de arrendamento, reduzo o custo de corte, colheita e transporte, porque quando eu produzo mais próximo da usina, eu deixo de trazer cana de longe. Redução dos tratos culturais, eu deixo de aplicar adubação de cobertura entrando com trator, deixo de pulverizar o canavial com trator, controle de cigarrinha, que ninguém está conseguindo, gente. Cadê? Só tá o Luiz gravando, né? Não tem mais ninguém, mas em usina que tem gotejo, o problema de cigarrinha é zero. Migdólidos, esfenófilo, tudo via quimigação que os clientes fazem, nematóide, aplicação de produtos biológicos. Então, o gotejo hoje é uma ferramenta de quimigação e de manejo muito maior do que somente a irrigação.
Viabilidade de ambientes D e E, que cada vez mais vai crescendo em ambientes ruins, solos piores. Possibilidade de planejar, porque faltar cana, gente, numa usina é a pior coisa que existe. Por isso que a usina se submete a buscar cana tão longe, se submete a colher cana com produção tão baixa, porque faltar cana da usina é um desastre econômico, né? Viabilidade de plantar MPB em área total, que as mudinhas de MPB, elas são fantásticas, tem uma sanidade muito boa, você pode trazer a variedade que você quer, independente de como está seu plantio, só que ela tem um problema, que ficou 10, 15 dias sem chover, morreu. Morreu, você perdeu o plantio. Quando você faz com gotejo, você garante que isso está sendo atendido. Ou seja, você melhora o resultado do irrigante como um todo, né? Aqui alguns números mostrando o déficit hídrico que acontece no final de safra, principalmente. Cana colhida aqui no começo de safra, o déficit hídrico é bem menor. Cana colhida no final de safra, o déficit hídrico é muito maior. O que preconiza as matrizes de planejamento agrícola que o pessoal utiliza? Pegar os piores solos e colher eles antes. Então eu diminuo o efeito desse déficit hídrico. O que a gente preconiza? Pegar o pior solo, jogar ele na pior hora que existe, pega o pior solo e a pior hora de colher. Ou seja, piorei tudo. E irrigo ele. E consigo a maior produção da usina. Com isso, eu chego a aumentar até em 18% a produção de sequeiro da usina. Vocês entenderam? Porque eu pego toda a condição ruim e resolvo. E deixo ele aumentar a produção de sequeiro nas áreas boas. Então isso daí é um ponto que a gente tem utilizado bastante e que traz bastante resultado. Aqui, para vocês entenderem, as usinas em 2017, 2018, algumas usinas que a gente monitorou a safra, todas elas começam com produção muito boa e vai diminuindo, 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 até chegar ao final de safra com produtividades muito ruins. Então, se a gente consegue resolver aquele final de safra ali com gotejamento, a gente resolveu 90% do problema da usina. Cana de começo e meio de safra, a gente pode irrigar com outros sistemas que jogam menos água, né? Ó, o tempo de formação do internódio desse é fixo. E olha o internódio que formou na época das águas e o que formou na época da seca. Imagine se eu pudesse produzir todos os internódios como se estivesse na época das águas. Então, quando a usina fala para mim, eu quero fazer um teste, eu falo, não precisa fazer. Eu vou lá, corto uma cana dele e monto a cana que seria a cana irrigada. Entendeu? Aqui mostrando um dado do saudoso professor Paulo Centelhas, né? Mostrando o incremento de produtividade em função da lâmina aplicada. E a gente percebe que é uma equação onde o R² dela é praticamente perfeito, né? Onde cada 100 milímetros eu tenho 12,47 toneladas. Por isso que para gotejamento, aonde que eu quero pôr o sistema? Aonde o déficit hídrico é maior, porque eu consigo incrementar mais a produtividade. O que eu preciso levar em consideração? Energia, proximidade da indústria, viabilidade econômica de sistema irrigado por gotejo. Primeiro fator é proximidade da usina, porque só a redução do custo de frete eu pago toda a operação de irrigação. Contratos a longo prazo, outorga disponível, energia elétrica disponível, que esteja próximo da reforma para a gente poder fazer. Isso depende muito de projeto para projeto, né, Guilherme? Mas em termos de preferência pessoal, quando eu bato o olho no projeto, são os 8 pontos que eu olho nessa escala. Eu sempre, próximo da usina, poxa, contrato. É lógico, se eu tenho um projeto próximo da usina, mas que o contrato de arrendamento tem 1 ano de duração, não viabiliza. Então, alguns aí são excludentes, né? Ele elimina a área. Mas, em termos de viabilidade econômica, eu sigo
nessa estrutura aí. Localização da área, ou seja, quanto mais nordeste ali, né, maior o déficit, maior a viabilidade. Porém, esses mapas que eram elaborados há alguns anos atrás, eles possuem uma falha gravíssima, que é o fato de fazer balanço hídrico mensal, e a cana ela não utiliza água mensalmente, né? Então, quando a gente sai de um balanço hídrico mensal e traz ele para um balanço hídrico decendial ou diário, que é o mais correto, eu chego a aumentar 45%, 50% a lâmina requerida pelo projeto. Aqui um outro estudo mostrando a importância de se irrigar a cana no começo, meio e final de safra, aonde começo de safra é fundamental. Ah, mas se eu não irrigar, o canavial morre. Opa, ele está fora dessa análise. Eu preciso garantir que o canavial esteja vivo. Mas ele estando formado, o rendimento no plantio ele é menor do que o rendimento na fase de plena vegetação, de pleno crescimento. Nessa fase aqui, é importantíssimo não ter déficit hídrico, ok? E aqui na maturação, ele é importante para quê? Para não deixar a cana isoporizar, para não deixar a cana secar e morrer no campo, né? Aqui alguns dados de lâmina aplicada em alguns projetos, colhidos no começo, meio e final de safra. Esse daí foi um projeto desenvolvido em Goiás, projeto que a gente trabalhou bastante nele. Aqui trazendo isso em tabela, usina com solo arenoso e argiloso, fazendo a simulação. Usina onde a capacidade de armazenamento de água é 40 milímetros e usina onde a capacidade de armazenamento é 60. Colhido em começo, meio e final de safra. Ou seja, solo que armazena menos água, colhido no final de safra, sempre vai requerer muito mais água do que o contrário. Então, o que eu faço? Aquilo que eu estava explicando para vocês. Eu pego as áreas 9 e 8, que são as piores de manejo, e irrigo elas. Ou seja, irrigando 20% da usina, eu impacto diretamente em toda a operação dela. Eu consigo um incremento de produtividade em toda a área. Opções para o sistema de irrigação, gotejo, pivô, aspersão, carretel. E aqui um gráfico, que eu atualizei ele faz uns 2 meses, fazendo uma avaliação de CAPEX e OPEX dos projetos. Ou seja, quanto maior a capacidade de aplicar lâmina, mais caro é o sistema, obviamente. Aumenta a lâmina, o projeto sai mais caro. Porém, quanto mais água eu aplico, menor é o custo da aplicação dessa água. Menor o custo do milímetro irrigado, né? Isso é uma linha que ela chega a ser também quase que diretamente proporcional. Falando um pouco dos equipamentos, né? Como irrigar. A famosa, que antes era batimetria, agora é bartimetria, né? Então é importante a gente avaliar a captação e para não faltar água no período que a gente mais demanda. As alternativas de colocar boia, fazer canal de chamada, sempre para priorizar a qualidade de água. Quanto melhor a qualidade de água, menor o custo de operação desse sistema. Sistemas de filtragem totalmente automáticos, né? E aqui um ponto de atenção, que quanto mais a gente concentrar os projetos, mais barato vai ser meu milímetro irrigado. Tem um dos projetos onde a gente começou com módulos de 500 hectares e hoje nós mudamos para módulos de 1.000 hectares para baratear R$1 por milímetro irrigado. Isso traz uma diferença gigantesca na viabilidade econômica. O famoso filtro para vinhaça e para água residuária. A gente chama de filtro bag, filtro coletor. A gente joga aí dentro tudo que sai da usina, vinhaça, água residuária, padrão, não a de entrada e de fechamento de safra. E ele vai filtrando água com 90 mesh e saindo água pura prontinha para irrigação, mantendo as mesmas propriedades de tudo que é solúvel. Por exemplo, o potássio. Na usina da Mata esse ano nós economizamos R$2.800.000 em potássio
que nós usamos 100% da adubação via vinhaça filtrada. É o mesmo que entra. E a usina, ao longo do ciclo, ela vai monitorando. Ele chega a variar de 3,8 até 7 quilos de potássio por metro cúbico de vinhaça. As opções de cavalete, os tubogotejadores que a gente trabalha aqui, faltou colocar o D5000, a gente trabalha bastante com top drip, PCAS 15.000, 1 litro por hora, antissifão, a estrutura do gotejador. Aqui um ponto que só a Nandangen tem no mercado, que são as válvulas de final de linha, que realmente fazem a limpeza das linhas toda vez que eu aciono o sistema e toda vez que eu desligo o sistema. É a única válvula do mercado que tem um labirinto que realmente é muito maior do que o tubo gotejador, porque a válvula ela tem um labirinto dentro dela. Se aquele labirinto se obstruir, ela começa a ficar vazando. E o que acontece no caso da nossa válvula? Se por acaso entupir esse labirinto gigante, a gente desrosqueia ela, abre, joga água, rosqueia e coloca de novo. Algumas válvulas no mercado são um tubo gotejador lá, que ele entupiu. Como que você vai desentupir o gotejador? Não tem como, você tem que descartar. Então é um ponto de um diferencial bem interessante. A outra opção é abrir e fechar final de linha semanalmente, na mão lá, demanda uma mão de obra muito grande. E tem os tubo-coletores. Tubo-coletor, se bem feito o projeto, é uma alternativa. Até hoje nós não tivemos a sorte de receber nenhum projeto que tenha sido dimensionado de maneira correta, que não gere vácuo dentro da área e que mantenha a velocidade mínima de escoamento. Os projetos que a gente tem recebido hoje, a gente percebe ao longo do tempo que ele vai formando manchas reboleiras de entupimento. Por quê? Porque a perda de carga aqui e aqui são diferentes e acaba gerando pontos de vácuo. A gente jogou no aplicativo que faz isso, e ele mostra certinho os pontos de pressão negativa dentro da área, e isso é o começo do entupimento do sistema. Cronograma de instalação, isso daqui cada vez mais fica claro que projeto de usina é totalmente impossível de ser executado sem um cronograma compatível com a usina. Então, algumas usinas preferem plantar já com cana irrigada, outras preferem rendimento, então preferem plantar o sistema, deixar a cana brotar, e aí consegue um rendimento muito grande da implantação. As formas de colocar antes do plantio, durante o plantio, pós-plantio, sempre com RTK. E mais uma vez conta aí com os especialistas, né? Fabiano. Putz! É a pergunta do milhão. É assim, ó. O melhor rendimento, com certeza, a melhor implantação do canavial vai ser eu colocar o tubo gotejador antes e plantar depois. Porém, o ritmo que a gente consegue fazer dessa operação é pequeno. Cada máquina planta 3 hectares por dia, em média. Se eu opto pelo outro sistema, onde eu garanto uma formação do canavial com chuva, por exemplo. A cana saiu, brotou, pegou, fez o quebra-lombo, e eu começo a colocar o tubo gotejador, eu consigo implementar até 12, 13 hectares com uma máquina. Então, tem prós e contras. E durante o plantio? Durante o plantio eu gosto bastante com MPB. Com MPB é uma operação interessante. Enquanto ela não quebrar. O problema dela é quebrar no trator. Enquanto ela tiver até os palmitos com uns 20 centímetros ali, você pode sem problema. É importante o tempo pós-instalação e início da irrigação. Um ponto é assim, ó, o que não pode fazer? Colocar o gotejador e a cana ficar 30 dias com um gotejador instalado lá,
sem operar, porque daí ela começa a perder a umidade, se não chover, complica. Rendimento melhor cana-soca, sem dúvida. É o melhor rendimento que tem. Com quebra-lombo também dá para fazer bem. Aqui algumas imagens da implantação com MPB, plantando com após a implantação. Quando é MPB, a gente sempre deixa o chicote já pronto, com a água prontinha ali, né? O pessoal de planejamento aí vibra, né? Porque acaba de instalar a linha de MPB, ele já corta e já começa a cair água na cana. Alguns solos mais desafiadores aí, né? Com areia. A parte de automação, hoje a gente automatiza 100% da área com a irrigação e também com a fertirrigação. Os meninos aí que operam os projetos estão especialistas, né? Cada um tem seu computador aí e consegue acessar tanto o planejamento como a operação do sistema daqui. Agora com o Mana, ele traz uma ferramenta importantíssima, que é aquela avaliação de umidade relativa, que ela possibilita uma manutenção preventiva antes que o canavial tenha sentido qualquer efeito do déficit hídrico. Aqui, ó, vocês podem perceber que tem claramente uma falha, mas isso daí não é falha, né? Né, André? Isso daí é produtor ganhando dinheiro pra caramba, né? Ele vendeu muda aí com 8 meses, com 158 toneladas por hectare, com preço de muda. Isso daí. Gostoso demais, né? E é muito bom. Produtor, fornecedor de cana. Parte agronômica. É importantíssima a parte da fertirrigação. Aplicar produto na hora que a cultura está realmente demandando, principalmente o potássio. Por que isso é importante? Primeiro, para não perder com lixiviação, não perder com outras operações, mas principalmente para não gerar salinidade desnecessária no solo. O cloreto de potássio é um dos fertilizantes com maior índice salino. Se eu aplico ele aqui com 45 dias, eu elevo a condutividade, reduzo a evapotranspiração, reduzo o desenvolvimento do canavial por toda a vida desse canavial, e muitas vezes eu tenho uma chuva ali no meio e falta esse nutriente, ele lixivia e falta ele na maturação do canavial. Eu perco porque ele causou dano no começo do ciclo e perco porque ele não está disponível no final do ciclo, né? Não, com a fertirrigação a gente consegue fazer o manejo ideal, mas no plantio de sequeiro, não. Você tem que aplicar ele até 45 dias, porque depois você não entra mais no canavial. E aí ocorre isso. A parte de sistematização, que é uma parte tão importante, que depois o Eberson vai falar somente sobre isso, mas ele possibilita um plantio contínuo. Imagina, eu entro na área aqui plantando, eu saio aqui do outro lado. A irrigação, eu entro com uma linha aqui, ó, linha tudo sem matação, gente. Plantar com SDI, com curva de nível, é uma operação que não é compatível. Por isso que hoje a gente conta tanto com o Eberson dentro da nossa empresa para fazer essa parte de sistematização. Olha o exemplo ali, ó. Como ficaria com o plantio com as curvas de nível e o plantio dessa maneira. Olha que diferencinha, né? Luciano, imagina você fazer um projeto em um e no outro. Você acha que é ruim mudar o projeto, fazer o projeto? Imagine dar manutenção nesse projeto. Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que agregar muito, mostrar para todos os nossos clientes, porque todos os nossos projetos SDI hoje saem com essa configuração. Então, ele otimiza demais rendimento, toda essa estruturação aí. E aí impacta diretamente no resultado final. Porque se ele colhe aqui, ele pisoteia a cana, pisoteia tubo gotejador, pisoteia tudo. Rendimentos ali não. Ali tudo é otimizado, melhora o projeto como um todo, né?
Aqui a parte de avaliação de bulbo, teste de bulbo, vocês estão acostumados também, né? Então, cada projeto tem que fazer teste, tanto para a implantação do projeto, como para a operação do projeto. As formas que tem aqui com sonda TDR, Miguel ficou acampado lá 3 dias, né, para fazer isso daí. Existem outros mais simples, a gente pode fazer também com plástico. Tem um boletim informativo nosso no site, mostrando como fazer esse desenho aí. Aqui a parte de avaliação, né, Fabiano? Para ver como que tá a parte de cálcio, pH, em cada ponto do gotejador, e isso possibilita a gente usar algumas ferramentas. Por exemplo, aplicar gesso para recompor cálcio, fazer calagem sempre. O cálcio o calcário não movimenta. Ele movimenta pouco, mas ele movimenta. Se aplicar desde o primeiro ano, aquela estrutura vai rebaixando e vai trazendo a solução, né? Parte de salinização, parte da FERT, variedade. Variedade. 5094 do IAC é um achado e ela tem trazido resultados maravilhosos em praticamente todas as regiões. O que a cana precisa ter? Ela não pode florescer. Cana com gotejo floresceu é horrível. Ela tem que ter o maior ponto de colheita no final de safra possível. Tem que demorar para tombar. Todas vão tombar, mas ela tem que demorar para tombar o máximo possível. Quimigação. Aqui alguns dos produtos que os produtores têm utilizado. Nós não temos autonomia, nem sabemos da importância do receituário agronômico, então isso daqui é só alguns casos que a gente viveu, que a gente viu no campo, o pessoal fazendo, com excelentes resultados, mas não como recomendação, tá? Isso daí são apenas relatos que a gente presencia no campo, mas com controle absoluto nessas áreas. Alguns casos de sucesso: Pompéu com 1.130 hectares, Miriri com 130, o CTC, parceria com irrigação móvel, o pessoal leva essa irrigação para todo lugar que eles plantam cana. Goianésia na Jales Machado, Soscar. Aqui o projeto lá em Goianésia, na Jales Machado, o cronograma mostrou que a gente estava atrasado, né, Fabiano? Quem que estava lá mais? Tinha mais gente lá. Começamos a trabalhar 24 horas por dia, 3 turnos, abrindo valeta, instalando, Miguel morando lá dentro, mais 3, 4 morando lá dentro. Entregamos a obra um dia atrasado, porque era sábado, eles queriam que entregasse na sexta, entregamos no sábado, segunda-feira rodando. Conseguimos um resultado muito bom. É um projeto que está hoje com 6 anos, a área sendo ampliada, com resultados fantásticos. Olha o resultado da área irrigada e sistematizada. Reservatório para tratamento de água. Projeto da usina da Mata. Hoje nós estamos com 1.000 hectares. Essa estrutura para diluição do fertilizante, para depois jogar para as caixas de armazenamento, foi um ponto de melhoria muito importante dentro dos projetos. A gente tem o aerador ali que mantém ele agitado, mas essa estrutura aqui é muito importante. Não, é hidráulico mesmo. Deixa ele, bomba com rotor aberto e deixa estourar. Quebra tudo ali. Tem uma peneira em cima. A área do projeto 6, né? Projeto 6, o que é e o que era. Imagine a diferença de operação e tudo. Isso daqui é uma ideia também inovadora nossa. Toda a água da retrolavagem, em vez de jogar fora, ela vem para esse reservatório, decanta aqui e volta para o reservatório. Isso daí a gente consegue um aumento de eficiência bem importante no sistema, né? Polietileno verde, da cana para a cana, e a agrícola dá pouco valor até sair no relatório de sustentabilidade. Ali sai promoção de gerente agrícola, sai promoção de equipe, aí fica todo mundo feliz. Alguns resultados da usina da Mata.
Isso daqui não é produção não, tá? Isso daqui é incremento de produção. É pegando o que eles produziam sem irrigação e o que eles produzem hoje, né? Em termos médios, deu 113% a mais do que o que eles produziam. A média está 50 e pouco, produziu 68 a mais. A ampliação do projeto já está no plano diretor, já está com todas as áreas que vão ser ampliadas. Todas essas áreas aqui vão ser com gotejo e todas essas áreas vão ser colhidas no final de safra. Ou seja, eu vou ter 20% do canavial irrigado e esses 20% do canavial irrigado vão produzir 38% da cana, irrigando os 38% final. Com isso daqui, nesse projeto, vai ganhar mais de 18% na cana de sequeiro. Produtor, seu Oscar, fornecedor, se irrigar a cana é viável para a usina, para fornecedor é muito mais. E é uma experiência fantástica trabalhar com o fornecedor, que ele está lá no dia a dia, né, André? Cobrando, vendo o que acontece com cada pé de cana. É uma propriedade que tem 130 hectares, 130 com gotejo, e onde ele controla todo dia, inclusive fazendo gestão para vender essa cana como muda, fornecendo para outras usinas. Capacitação, a equipe, graças a Deus, a gente forma bastante amigos, né, nesses projetos e forma bastante equipes, e esse daí é um dos fatores de sucesso. O pessoal de usina, normalmente, a vida deles é usina. E eles acham que se a gente irrigar o canavial, a gente vai acabar com a água. A própria usina acha isso. A própria usina acha que existe muita cana e pouca água. E a realidade é bem diferente. Nós temos menos de 10 milhões de hectares de cana. Desse total, muito pouco irrigado. Se a gente irrigar 100% da cana, que não é o objetivo, mas se a gente irrigar, por exemplo, 20% desse canavial, são 2 milhões de hectares, dentro do Brasil, que tem um potencial para incrementar mais 61 milhões de hectares irrigados. Ou seja, a irrigação de cana pode ser um apoio muito grande para que o Brasil consiga cumprir os objetivos de incremento da produtividade e de aumento da área irrigada, né? Agradeço a participação de vocês e estou totalmente aberto aí para perguntas, dúvidas e o que mais. Aí você falou que tem o potencial para 61 milhões, né? E hoje temos 10 milhões, né, de cana irrigada no Brasil, é isso? Temos menos de 10 milhões de hectares de cana total. Irrigado, menos de 700 mil. E aquele 61 ali é o estudo da ANA falando o potencial macro. Aí tem o prontamente disponível, que é 30 e poucos, mas mostra, hoje nós estamos irrigando 8 milhões de hectares e poderíamos chegar a 30 ou até 60 em médio prazo. Então, temos muito o que irrigar. Nós estamos começando, né? Isso todo mundo aqui de irrigação, né? Nós temos muito o que fazer para conseguir que o Brasil se enquadre em patamares mínimos aqui, né? Olha como que está a China, Índia, Estados Unidos e o Brasil uma fraçãozinha ali que é praticamente insignificante, né? Tá aqui com quadradinho aqui com potencial de água, de clima que nós temos que irrigar muito mais, né? E isso daí depende só da gente. Isso. Em algumas regiões, por exemplo, na hora que a gente pega Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, isso daí é muito mais intenso. Agora, se a gente pegar região mesmo Noroeste Paulista,
pegar Goiás, aquelas usinas que a gente está falando ali, com temperatura que não chega a baixar de 15 graus, a gente mesmo nesses meses, a gente consegue incrementar 14, 15 toneladas por mês, mesmo com temperatura um pouco mais baixa. E o que a gente está vendo é a cana subindo, né? E cada vez que ela vai subindo, esse resultado vai se tornando mais atrativo. Agora, o que a gente tem observado aqui no estado de São Paulo, por exemplo, Guilherme, Noroeste Paulista, é canavial que entra junho com 120 toneladas e na hora que vai colher lá em setembro, ele está com 80. Essa quebra de safra recorrente, ela tem sido vista pelos grupos como algo que poderia ter sido previsto. Porque aquela biometria de só crescimento da massa verde, ela não tem ocorrido. Tem dado quebras, e essas quebras antes se atribuía a biometria mal feita. Ah, o pessoal fez biometria mal feita. E não é, que ela perde, realmente, ela perde não só umidade, mas ela perde massa. Ela perde sacarose, ela perde tonelada de açúcar por hectare. Porque assim, a gente faz o dry off, ela perde umidade para chegar no ponto de maturação ótimo para a colheita. Mas depois do ponto ótimo de maturação, se ela perder mais, ela começa a isoporizar. E cana isoporizada, você não consegue extrair a sacarose. E aí isso daí é um problema recorrente que traz, inclusive, problemas depois dentro da indústria para a continuidade do processo de fermentação, por sinal. Isso, exatamente. Então, hoje o setor ele deixou de ser sucro alcooleiro, né? Virou sucro energético. E agora ele vem numa outra linha que a gente fala que é o sucro tudo, né? Porque ele produz açúcar, álcool, energia, biogás, etanol de segunda geração, agora com as canas transgênicas, trazendo partículas que é uma fábrica vegetal realmente, né? Então, pensar em trazer a produtividade para esse canavial em outro patamar é fundamental para a sobrevivência da cultura. Porque por mais que uma usina ela domine uma região e que ela domine arrendamento naquela região e compra de cana, a flutuação de soja e milho, ela hoje consegue invadir áreas de cana com bastante facilidade. Canavial produzindo 50, 60 toneladas de cana, ele é um alvo muito fácil para produtores de soja, milho e outros cultivos. Isso é um grande risco para as indústrias. Um diretor de um grande grupo falou para a gente que era uma ameaça que em um ano os produtores de grãos poderiam fechar a unidade dele porque o arrendamento da soja estava pagando muito mais caro do que a quebra de contrato dele. Então imagine o tamanho do risco. Produzir cana com 50, 60 toneladas é um risco que a gente pode resolver com a irrigação da cana. Beleza? Mais dúvidas? Ela melhora o ambiente, né? E ambiente melhor produz mais. É isso. Hoje 10, 15% da área da usina tem sede. 20% para produzir 33% da cana é um número, entre aspas, número mágico aí, né? Ok? Valeu, pessoal. Obrigado.